Olá, amigos da TV Justiça. Está começando agora mais uma edição de Justiça em Foco, um programa que leva você, cidadão brasileiro, até o dia a dia dos tribunais de todo o país. Hoje nós vamos falar sobre o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Aqui no estúdio da TV Justiça está o desembargador Nelson Nazar, presidente do TRT Paulista. Vamos conhecer primeiramente um pouco da carreira do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O desembargador Nelson Nazar estudou na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e tornou-se bacharel em Direito em 1971. É mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela mesma universidade. Depois de atuar como advogado por alguns anos, ingressou por concurso público no Ministério Público do Trabalho da 2ª Região. Exerceu o cargo de procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho de 1989 a 1993. Em agosto de 1993, Nelson Nazar foi nomeado desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região pelo 5º Constitucional, em vaga destinada ao Ministério Público do Trabalho. Atuou na 2ª turma e na seção especializada em dissídios coletivos e individuais. Presidiu a 12ª turma e a seção especializada em dissídios. O desembargador Nelson Nazar atuou como vice-presidente judicial do TRT da 2ª Região antes de assumir a presidência da Corte para o biênio 2010-2012. Desembargador, antes de mais nada, eu agradeço a sua presença aqui nos estúdios da TV Justiça e começo com uma pergunta que já é clássica no nosso programa e que sempre leva respostas bastante diferenciadas, com histórias muito interessantes. Por que o direito? Por que a escolha da carreira do direito? Já foi uma primeira opção ou o desembargador tinha intenção de seguir uma outra carreira? Olha, eu vou ser franco, eu nunca gostei de matemática. E esse foi um dos motivos que me levou a fazer o curso clássico. Eu, saindo do ginásio, fiz o curso clássico porque eu sempre gostei de história, sociologia, política, jornalismo e polêmicas em geral. Foi basicamente esta razão que me levou para as carreiras humanas e que acabou me fazendo ingressar na Faculdade de Direito. E a opção especificamente pela área trabalhista, ela surgiu ainda na faculdade ou já posteriormente? Esta foi uma coincidência. Eu, na verdade, quando comecei a minha pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica em 1973, eu tinha especialização em Direito Processual Civil. Na empresa onde eu trabalhava, surgiu um foco de reclamação trabalhista. Ninguém queria pegar. E então alguém tinha que pegar. Como eu tinha noção de direito processual, ficou para mim. Eu comecei a estudar direito do trabalho, me apaixonei pelo direito do trabalho, em especial pelo direito coletivo, e assim foi. O senhor atuou como advogado também, desembargador? Muitos anos, muitos anos. Eu atuei como advogado desde 1971 até 1983, que foi a época que eu passei no concurso para o Ministério Público do Trabalho. Eu trabalhei como advogado em instituições financeiras, fiz muita execução, muito processo, enfim, nessa área. Aí vem aquela pergunta também, que ao longo das nossas entrevistas temos percebido, essa diferença de atuação em setores diferentes da operação do direito. Como é que o senhor faria uma comparação entre esse período como advogado, posteriormente no Ministério Público e como juiz? Na verdade, advogado, membro do Ministério Público e juiz são facetas da mesma realidade. Eles têm que coexistir, porque se eles não coexistirem, a justiça não se resolve. Como advogado, eu tive pessoalmente uma grande alegria de atuar como advogado, mas advogado não me agradava. Eu preferi quando entrei no Ministério Público do Trabalho e mais ainda quando me tornei magistrado, quando me tornei juiz
do Tribunal Regional do Trabalho. O senhor já adiantou a resposta de uma pergunta que eu faria também, porque já entrevistei membros do Ministério Público Federal que tinham saudades do período em que atuavam como advogados, ou então da atuação na promotoria, no Ministério Público Estadual. O senhor se considera realizado já a partir da carreira de juiz, particularmente? Está plenamente satisfeito? Inquestionavelmente. Eu descobri, depois que meus cabelos rarearam, que eu efetivamente tinha vocação para ser magistrado. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Tanto assim que o maior tempo da minha carreira aconteceu na época da magistratura. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque depois de ingressar no Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, o senhor chefiou a Procuradoria Regional do Trabalho por alguns anos. Como é que foi essa experiência? Muito boa. Eu tive a honra e o orgulho de chefiar o Ministério Público do Trabalho por 4 anos, onde nós pegamos um momento muito rico na história do Ministério Público, que foi a transferência da Procuradoria do Trabalho, que pertencia ao Ministério do Trabalho, para o Ministério Público unificado, a Procuradoria da União. E isso nos ajudou a contemplar e a participar da feitura da lei orgânica do Ministério Público do Trabalho, que me deu muita satisfação. Viemos várias vezes, vários encontros em Brasília, mas eu tenho orgulho de dizer que o pontapé inicial aconteceu em São Paulo. Em 1989, a partir de uma conferência, de uma palestra, em uma reunião onde fizemos o primeiro encontro nacional de procuradores do trabalho, fizemos o pontapé inicial para as novas atribuições do Ministério Público do Trabalho, recomendado pelo então meu querido professor Amaury Mascaro Nascimento. Desembargador, como sempre, depois de verificarmos um pouco do perfil do nosso convidado, nós agora vamos ver quais as principais atividades econômicas e conhecer a situação do trabalhador rural e urbano da capital paulista, dos municípios da região metropolitana e da Baixada Santista. A cidade de São Paulo tem a maior população do Brasil e é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América Latina. São Paulo e a região metropolitana têm quase 20 milhões de habitantes. A capital tem o 10º maior PIB, Produto Interno Bruto, do mundo. De acordo com as informações da pesquisa de emprego e desemprego, realizada pela Fundação SEAD e pelo DIEESE em maio de 2011, o desemprego na região metropolitana caiu para 10,7%. Esse é o melhor resultado para o mês desde 1990. O número de desempregados na capital paulista foi estimado em 1.152.000 pessoas. Nas últimas 3 décadas, o perfil econômico de São Paulo passou por uma mudança. A capital paulista, que tinha um forte caráter industrial, se transformou num importante polo de serviços e negócios para o Brasil. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho mostram que em junho de 2011, a capital gerou 61.208 empregos registrados em carteira. É o melhor resultado do país. Esses empregos foram criados principalmente nos setores da agropecuária, serviços e comércio. Na região metropolitana, também houve crescimento no número de postos de trabalho formal. Mas entre os principais problemas estão a desigualdade social e a concentração de renda. Desembargador, as manchetes dos jornais e das revistas, no momento presente, elas se voltam particularmente pelo fantasma da recessão que ronda não apenas os Estados Unidos, a Europa, o mundo todo. Nessa situação de São Paulo, do Brasil e particularmente de São Paulo, como é que o senhor verifica essa situação? Há uma expectativa também negativa? Isso se reflete do ponto de vista dos próprios tribunais em relação às demandas trabalhistas que dependem justamente, muitas vezes, desse perfil econômico? Eu sou um otimista. Eu acho que nós
não vamos pegar o grande vagalhão da crise. Por quê? Porque nós sofremos a estrutura do ajuste. Se nós pegarmos a evolução de tudo que ocorreu para a América Latina, nós vamos verificar que nós passamos por um ajuste doloroso há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, e tivemos no último octídio um fluxo de desenvolvimento muito importante, como se fosse um desafio estrutural na forma de encarar a estrutura do trabalho e a estrutura do capital. Eu sou professor de Direito Econômico e eu hoje não tenho a menor dúvida que o direito do trabalho é direito econômico, porque sem o capital não sobrevive o trabalho, e sem o trabalho não sobrevive o capital. E o que foi interessante nós verificarmos é que, num período tão rápido, passamos a ser credores das instituições mundiais, do Fundo Monetário Internacional, e hoje nós vemos que aquela experiência norte-americana de levar toda a sua estrutura tecnológica para produzir fora não está gerando resultados. Nós não temos esse problema. Nós somos produtores de alimento, nós somos grandes produtores de commodities, temos muita matéria-prima, precisamos aprender a transformar esta matéria-prima para vender, para exportar, mas eu sou otimista quanto à estrutura do Brasil. Acho que o Brasil vai vingar e não vai passar ileso, mas vai passar bem pela próxima crise que se avizinha.